SBTV, segunda edição. Oferecimento Uninove, a universidade comprometida na inclusão social com qualidade, inovação e empregabilidade. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal mostra as principais infrações que os motoristas cometem nas estradas. As multas para quem dirige falando ou mexendo no celular aumentaram 600% no Natal deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A polícia pediu a prisão temporária do homem que botou fogo na ex-mulher em Santo André. Edilson Bispo tentou matar a auxiliar de enfermagem porque não aceitava o fim do relacionamento e depois fugiu. A cidade de Mauá, sob novo comando. A vice-prefeita Alaide Damo, do MDB, tomou posse hoje como prefeita interina. O atual prefeito Átila Jacomussi, do PSB, está preso por denúncias de corrupção. Tem mais de 290 milhões de reais esperando pelos paulistas e não é prêmio de loteria, não. É o abono do PIS de 2016, que só pode ser sacado até amanhã. São Paulo é o estado com mais gente com direito ao benefício. Agora no SPTV. Olá, boa noite. O excesso de velocidade é a infração mais comum nas rodovias federais que cortam São Paulo. Isso não é de hoje. Só que neste feriado de Natal, a Polícia Rodoviária registrou crescimento absurdo de outra infração igualmente grave. O número de motoristas flagrados com o celular na mão aumentou mais de 600%. Antes de pegar a estrada para ir com a esposa para Maringá, no Paraná, o Jason parou para abastecer e dar aquela lavada no caminhão. Motorista experiente, ele conta que já viu cada coisa dirigindo por aí. Semana passada eu estava na estrada agora, o carro rodou na minha frente, o cara com o celular na minha mão, ou na mão dele, entendeu? Ele rodou e foi pro meio do mato. A sorte dele que ele do jeito que ele entrou no mato, o carro ficou na lateral, né? Ficou de lateral. Não teve vítima nenhuma, graças a Deus, né? Pelo levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal no feriado de Natal, dirigir falando ou mexendo no celular foi a infração que mais cresceu numa comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 84 casos este ano contra 11 em 2017. O Edélcio vai para Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. Ele admite que já usou muito o celular, mesmo dirigindo na estrada. O professor só mudou de hábitos depois de uma quase batida. Já. Eu ter tentado atender o telefone e quando eu vi o carro da frente brecou e quase que eu colidi. Também houve aumento de outros tipos de infração, como por exemplo, criança transportada sem cadeirinha, passageiros sem cinto de segurança e motoristas sem cinto de segurança. No feriado de Natal, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 4.700 infrações nas rodovias que cortam o estado de São Paulo. A maior parte delas provocadas por motoristas dirigindo acima da velocidade permitida. É por isso que antes de viajar, a Shirley sempre cumpre à risca aquela máxima. Sempre dirige pela gente e pelos outros. Que a gente faz a nossa parte, né? Como família, como filhos e tal. Mas a gente nunca sabe o cara que está na frente, quem está atrás, quem está ao lado. Então tem que prevenir de tudo, né? É bom lembrar, manusear ou até mesmo apenas segurar o celular enquanto dirige é considerada infração gravíssima. A multa é de quase R$300, mais 7 pontos na carteira. Uma outra preocupação de quem viaja é com a segurança da casa que fica fechada. Não é para menos. Só no primeiro semestre deste ano, a polícia registrou mais de 6.000 casos de roubos e furtos a residências na capital. Esta rua no bairro do Morumbi, na Zona Sul, passa o dia vazia. O vigilante Givaldo fica de olho nas casas. E na semana passada saiu da guarita porque o motorista parou para pedir informações. Era um truque da quadrilha para assaltar uma casa. Os dois aqui me tiraram a atenção, né? E nesse momento que os caras estão conversando comigo para pegar a informação, entraram na casa lá. Quase todos os imóveis do bairro têm equipamentos de proteção. Câmeras de segurança, espirais com lâminas afiadas nos muros, alarmes e cercas elétricas. Tem armadilha até nas árvores. Elas tentam evitar que ladrões escalem os troncos e pulem para o outro lado da muralha. Mesmo com todos esses cuidados, os vigias da região dizem que só esse mês, pelo menos 5 casas foram roubadas. No primeiro semestre deste ano, a polícia registrou quase 6.500 furtos e roubos a residências na capital.
O DEIC, o Departamento de Investigações Criminais, indiciou 215 ladrões. 130 foram presos. Alguns ladrões presos disseram aos policiais que chegaram a estudar os hábitos das vítimas e o movimento de pessoas nas casas por até 2 meses. Nesse acompanhamento, eles descobriam e se aproveitavam de falhas como essa aqui, ó, a cerca elétrica quebrada. A polícia diz que mais de 70% dos casos são de furtos. Os ladrões entram quando os moradores estão fora de casa. Esse vídeo foi encontrado no celular de um bandido. Escondido dentro de um carro, ele gravou o movimento na casa. Tá saindo, velho. Saindo uma mulher, velho. É lá dentro. Olha como é que tá lá dentro, velho. Os investigadores também apreenderam anotações sobre outras pessoas e endereços de casas que pretendiam atacar. Uma tática comum entre assaltantes de bancos. No fim de outubro, um dos bandidos reuniu informações sobre um prédio, como o tamanho dos apartamentos, quantidade de vagas na garagem e até o preço dos imóveis. Anotou detalhes do uniforme do carteiro que entregava correspondências, a quantidade de porteiros na guarita e destacou a dificuldade de entrar pela garagem. A anotação diz: não abre os 2 portões de uma única vez. A primeira dica que a gente dá, obviamente, é fazer o contato com a polícia, né? Existem todos os canais aí de atendimento, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Então, viu um carro suspeito parado na porta, chama a polícia. Pois é, uma vizinhança atenta, solidária, pode ajudar bastante. Segundo a polícia, o número de presos por esse tipo de crime cresceu mais de 60% este ano em relação ao ano passado. E a polícia pediu a prisão temporária por 30 dias do segurança que colocou fogo na ex-mulher ontem à noite em Santo André, no ABC, e depois fugiu. As imagens mostram o segurança Edilson dos Reis Bispo dando uma carona na moto para a ex-mulher, a auxiliar de enfermagem Josefa Renata Bispo. Ele disse para ela que queria conversar sobre os filhos após o fim do relacionamento, depois de 10 anos. Há 1 mês, eles estavam separados. Edilson pega alguma coisa no baú da moto e uma garrafa cheia de um líquido inflamável é atirada no chão. Em seguida, Edilson aparece, tentando apagar as chamas do casaco e joga a mochila de Josefa no fogo. Ele foge empurrando a moto. Josefa ainda pega um celular no meio das labaredas. Ela foi levada por amigos ao hospital onde trabalha, bem ao lado. Josefa Renata Bispo foi internada na UTI, com queimaduras de 2º grau na mão direita e de 1º grau no rosto. Edilson dos Reis Bispo, de 48 anos, não foi encontrado pela polícia. A delegada da mulher aqui de Santo André pediu a prisão temporária de Edilson dos Reis Bispo por tentativa de homicídio qualificado, feminicídio, que é quando o autor do crime deseja matar a vítima pelo simples fato de ser mulher. Não aparentava ter medo dele, tanto que aceitou a carona. E tudo demonstra que foi planejado porque ele carregava consigo a substância inflamável no baú. Ateou fogo nela, realmente com o intento de matá-la, que é o feminicídio, né? Que é o crime qualificado. Olha, gente, qualquer informação sobre o segurança Edilson dos Reis Bispo, o número do Disque Denúncia é o 181. E muito importante lembrar, não é preciso se identificar. A vice-prefeita de Mauá, Alaide Damo, assumiu agora há pouco a prefeitura da cidade. O prefeito Átila Jacomussi, do PSB, está preso desde o dia 13 deste mês por lavagem de dinheiro e desvio de verbas. O repórter Giba Bergamin está em Mauá e acompanha mais esse capítulo da crise política na cidade. Boa noite, Giba. Muito boa noite, Márcio. Muito boa noite a todos. Essa posse, ela só deu certo, na verdade, depois de muita negociação. A Alaide Damo esteve aqui pela manhã, nós acompanhamos, mas não conseguiu tomar posse. Voltou agora por volta das 5h30 da tarde e aí sim assinou a ata de posse, de transferência de cargo, na verdade. O secretário de Governo Israel Aleixo participou, obviamente, desta cerimônia, né, muito protocolar, na verdade, e ela aí sim assumiu. Nós não pudemos acompanhar o momento da assinatura, mas depois que ela virou prefeita interina, aí ela autorizou que nós subíssemos e conversou com a gente. Voltou a dizer que vai trocar secretários porque não confia na equipe do antecessor. Vamos ver um pouco mais na reportagem. A Alaide Damo, do MDB, chegou pouco antes das 5 da tarde para assumir a administração da cidade.
Acompanhada pelo marido e cercada de assessores, ela subiu até o segundo andar da Prefeitura de Mauá, onde fica o gabinete do prefeito. Desde cedo ela tentava assumir a vaga do prefeito Átila Jacomussi, do PSB. De acordo com a lei orgânica do município, o prefeito pode se afastar por 15 dias sem justificativa. A mesma lei não exige, porém, que a vice assuma o posto durante esse afastamento, só depois do fim deste prazo. Foi justamente o fim do prazo do afastamento que gerou a polêmica. A gestão atual e a base aliada do prefeito preso diziam que a vice só poderia assumir amanhã. Ela insistia que a data certa seria hoje. Após uma reunião entre a Laide Damo e o atual secretário de governo, Israel Aleixo, ela enfim tomou posse como prefeita interina. Prefeita interina, né? Até que se resolva o caso do Átila totalmente, né? Tem muitas pessoas do Átila que são ótimas, vão ficar comigo. Eu valorizo as pessoas que realmente trabalham, valorizo pessoas que já estavam aqui, são concursadas, eu sempre fiz isso. Átila Jacomussi está preso desde o dia 13 deste mês, suspeito de chefiar um esquema de corrupção que envolvia assessores, empresários e 22 dos 23 vereadores da cidade. Hoje à tarde, 15 vereadores assinaram um requerimento para suspender o recesso parlamentar e discutir o impeachment de Jacomussi. A mesa diretora da Câmara de Mauá tem 4 dias para analisar o pedido. Átila Jacomussi aguarda o julgamento de um pedido de habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal que não tem prazo para ocorrer. A defesa diz que não existe nenhum indício de que o prefeito tenha participado de qualquer ilicitude. A Câmara Municipal de São Paulo devolveu hoje 78 milhões de reais à Prefeitura de São Paulo. É parte do dinheiro que sobrou do orçamento de 2018 por causa de medidas de economia implantadas ao longo do ano. No total, 173 milhões de reais voltaram aos cofres municipais em parcelas desde março. Esse dinheiro deverá ser investido em áreas prioritárias da administração municipal, como saúde e educação. E mais um ministro do presidente Temer vai integrar o governo do estado. O chanceler Aloysio Nunes deixa o Itamaraty e vai assumir a Invest São Paulo, a agência paulista de promoção de investimentos. Aloysio Nunes Ferreira Filho é o 7º ministro do presidente Temer que vai compor o governo de João Dória. Aloysio Nunes nasceu em São José do Rio Preto. É advogado, já foi ministro-chefe da Casa Civil e ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso e é o atual ministro das Relações Exteriores. A Invest São Paulo fica sob a responsabilidade da Secretaria da Fazenda, Planejamento e Gestão, que será chefiada por Henrique Meirelles. No próximo bloco, trabalhadores paulistas têm direito a receber quase 300 milhões de reais de abono do PIS de 2016. O prazo termina amanhã. Agora o trânsito ao vivo na sua tela, Avenida 23 de Maio. Pistas bastante tranquilas para este horário, 7h32, voltamos em instantes. O desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro da capital, completa 8 meses no dia 1º de janeiro. O prédio desabou depois de um incêndio, matando 7 pessoas. E a imagem do colapso, infelizmente, se tornaria uma das mais impressionantes deste ano. Até hoje, os sobreviventes e vizinhos do prédio sofrem as consequências da tragédia. As fotos coladas nesse tapume são da família Silva. Selma, Wendel e Werner, mãe e 2 filhos, gêmeos. 3 das 7 vítimas do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro da capital. Algumas eram conhecidas pelos vizinhos que moram em outra ocupação, bem em frente ao prédio que desabou. Às vezes, né, a gente estava aqui em cima, olhava, às vezes dá até falta assim das pessoas que ficavam, a gente passava lá, tinha aquelas pessoas lá na calçada. Até hoje a gente ainda não acredita, né, que um prédio como aquele veio abaixo. Foram 12 dias de buscas por vítimas. A limpeza na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Antônio de Godoy levou 58 dias. 6.000 toneladas de entulho foram levadas para um aterro no Jaraguá. Uma operação que custou R$185 mil para a prefeitura. 37 famílias chegaram a acampar no Largo do Paissandu, que ficou ocupado por 3 meses. Das 435 famílias que se apresentaram como vítimas do desabamento, 291 conseguiram comprovar um vínculo com a ocupação do prédio e vão receber auxílio aluguel até ganharem uma moradia popular.
A prefeitura admite que já tinha recebido a posse do prédio, que era do governo federal, antes mesmo do desabamento, mas diz que ainda espera a transferência da escritura para decidir o que fazer aqui. No caso, lá tem uma possibilidade de habitação, que é a maior possibilidade, mas também poderá ser utilizado para outro equipamento público. 2018 termina como o ano do maior prejuízo que o Mauro já teve desde que abriu a loja de perfume há 20 anos. Ele estava com o estoque cheio quando o Wilton Paes de Almeida, que ficava do outro lado da rua, veio abaixo. Foram 4 meses sem poder entrar na loja. Ele perdeu R$700 mil em mercadoria e equipamentos e teve de demitir todos os funcionários. Agora, esse estado do estoque que sobrou. De um dia para o outro você perde o seu comércio, uma coisa que você tem há mais de 20 anos, que você sustenta várias pessoas e de repente de um dia para o outro você não tem mais nada. A fachada da igreja luterana, inaugurada no início do século passado, tombada pelo patrimônio histórico, resistiu ao desabamento do prédio. Mas aqui do lado de dentro é como se o tempo tivesse parado naquela madrugada do dia 1º de maio. Tanto que aqui no quadro de avisos tem um anúncio da festa anual da paróquia, marcada para o dia 27 de maio desse ano. Ela não aconteceu. Vamos entrar na igreja? Dos 30 bancos que eles tinham aqui, 4 ficaram inteiros. O resto está tudo quebrado. A obra de reconstrução está calculada em R$4.300.000. Então eles estão tentando salvar tudo que podem, até para dar uma economizada. Nessa caixa aqui tem alguns ladrilhos que foram recuperados da parte mais afetada. Mas aqui no meio da igreja, 7 meses depois, o que a gente ainda vê é esse vazio provocado pelo desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida. Nas próximas semanas aí esperamos começar as obras de restauro da igreja. Vai ser um desafio, né, pastor? Com certeza. O desafio maior é recursos para isso, é conseguir os recursos. Temos 10%. As famílias que comprovaram a moradia no Wilton Paes de Almeida recebem auxílio aluguel de R$400. Segundo a prefeitura, agora em janeiro, serão interditadas mais 3 ocupações, 2 no Cambuci e uma na Vila Prudente. A Secretaria da Segurança Pública diz que 3 coordenadores do movimento que invadiu o prédio foram indiciados por incêndio qualificado com morte. Eles respondem a um processo em liberdade. O movimento nas estradas em direção à praia começa a aumentar. Vamos ver agora como está o trânsito no sistema Anchieta Imigrantes. Na Imigrantes, tem congestionamento no sentido litoral na altura do quilômetro 48. Já na Anchieta, o trânsito vai melhor. Você vê imagens do quilômetro 55. Nos demais trechos, o trânsito vai bem e a visibilidade também é boa. Desde a meia-noite de hoje, mais de 95 mil veículos já desceram a serra em direção à Baixada Santista. Se a gente fala de estrada, tem que falar também de tempo e por isso, Maria Júlia Coutinho já está aqui. Bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, querida Maria Júlia. Fala do tempo, como é que vai ficar essa previsão do tempo para esses próximos dias? Olha, vamos começar só dando uma palhinha de hoje, porque o tempo ficou firme, tinha previsão de pancada, Márcio, mas elas não chegaram ainda e se chover pode ser bem isoladamente. Vou pedir aqui para você escolher um bairro para a gente ver como é que está a temperatura de momento, fique à vontade. Campo Limpo. Campo Limpo, aqui na Zona Sul. É isso, a gente tem 22 graus no momento, sem chuva, viu? Agora amanhã sim, amanhã o dia começa com 19 graus aqui na capital paulista. Aí à tarde pode chover, veja aqui, ó, na tarde a gente vai ter 29, pode ter pancada ainda isolada, Márcio, isso vale por todo o estado, tem essa nuvem poderosa aqui como no Nimbus, que às vezes vem com rajadas e raios, e essa previsão vale para todo o estado, só que de sábado até segunda, tempo firme o dia inteiro, Márcio. Que beleza, boas notícias então. Primeiro do ano, aí sim, pode ter uma chuva. Má notícia então. Obrigado, Maju, até amanhã. Tchau, até amanhã. Obrigado. Termina amanhã o prazo para o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP de 2016. Aqui no nosso telão a gente tem algumas informações para quem pode receber esse benefício. Segundo os dados da Caixa, só no estado de São Paulo, 410 mil trabalhadores não tinham sacado o benefício até o começo deste mês. É o estado com mais gente que não retirou o dinheiro. Isso em valor representa mais de 297 milhões de reais. Agora, no finzinho do ano, as agências ficaram cheias e o pessoal está querendo saber se tem um dinheirinho para receber e salvar a conta bancária. Fim de ano, hora de fechar para balanço e tentar equilibrar as contas para começar bem 2019. Por isso, muita gente foi até as agências da Caixa para ver se ainda dava tempo de sacar o abono de 2016. Eu preciso de algumas informações sobre o PIS.
Por exemplo, eu tenho direito? Eu não tenho? Quem sabe, né? Tem alguma coisinha. Vai fazer o que com esse dinheiro? Pagar dívida e passear um pouquinho. Tem direito ao abono salarial do PIS/PASEP quem trabalhou com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2016 e recebeu, em média, até 2 salários mínimos por mês. O trabalhador também precisava estar inscrito no PIS/PASEP desde 2011 e ter os dados de 2016 atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. O valor do benefício varia de R$ 80 para quem trabalhou só um mês a R$ 954 para os que trabalharam o ano todo. Amanhã termina o prazo para a retirada do PIS, referente ao exercício de 2016. A retirada do dinheiro só pode ser feita nas agências da Caixa, que vão funcionar em horário normal. E olha a sorte da Patrícia. Ela ficou sabendo na Caixa que não teria direito ao abono do PIS, mas descobriu que vai receber um outro dinheiro. Compensação tem um resquício do fundo de garantia de anos atrás, que a partir do dia 2 de janeiro vai estar disponível. A dona Edna retirou o dinheiro em agosto e agora vai usar para visitar a mãe. Vou usar uma terça parte e o restante vai continuar guardadinho. Muito bem, dona Edna. Quem não sacar o abono salarial de 2016 até amanhã vai perder o dinheiro. O valor que não for retirado retorna ao Fundo de Amparo ao Trabalhador para o pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial do ano que vem. E assim nós encerramos esta edição do SPTV. Você pode rever nossas reportagens no Globoplay. As notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal Nacional às 8h30 da noite. Muito obrigado. Boa noite e até amanhã. SPTV, segunda edição. Oferecimento Uninove, a universidade comprometida na inclusão social com qualidade, inovação e empregabilidade.